Olá a todos, hoje nós vamos iniciar a terceira aula de gestão de bacias hidrográficas. E a primeira parte dessa aula vai ser referente à hierarquização de bacias. Quando a gente fala sobre hierarquizar algo, significa que a gente vai colocar em ordem o que é primeiro, o que é segundo, o que é terceiro e por aí vai, tá? Então, a gente vai ordenar algo, tá? Então, quando a gente fala de hierarquização fluvial de uma bacia, quer dizer que a gente vai ordenar, tá? Traduzindo, os rios, tá? Que é a parte fluvial. Então, nós vamos colocar os rios que tem dentro dessa bacia em ordem. Quais são os rios de ordem 1, os rios de ordem 2, os rios de terceira ordem e assim por diante. Esse procedimento ele é necessário para a gente saber qual é a ordem da bacia como um todo, tá? E a ordem da bacia é a mesma ordem do rio principal. Então, se a gente tiver o rio principal, que é aquele rio que deságua no exutório, é um rio de terceira ordem, por exemplo, então a bacia como um todo também será dita como uma bacia de terceira ordem, que é o que esse slide está se referindo. Para fazer esse procedimento de hierarquização, a gente tem que conhecer algumas regrinhas, tá? E quais são essas regrinhas? A gente vai ver melhor numa imagem daqui a pouco para facilitar, tá? Mas a gente tem que lembrar primeiro do seguinte: os rios dentro da bacia, eles não vêm de outra bacia, eles nascem de nascente, de olhos d'água, etc. Tá? Então, o início desses rios, que são as nascentes, e o percurso desses rios, saindo das nascentes até encontrar algum outro rio, esses trechos são chamados de rios de primeira ordem. Tá? E a cada encontro de rio, a gente vai ter um rio numerado. Então a gente vai se utilizar de duas regras, mas que não são regras matemáticas, tá? Eu coloquei aqui como 1 mais 1, 2 mais 2, 2 mais 4, mas isso aqui não é uma soma normal. É só para simbolizar que nós temos dois rios se encontrando e os dois rios são de primeira ordem. Nesse outro caso, nós temos dois rios se encontrando e um rio é de segunda ordem e outro rio é de quarta ordem. E qual é a primeira regra? Quando nós temos a união ou soma de dois ou mais números iguais, o rio resultante dessa união dos dois vai receber um número imediatamente acima desses dois. Tá? Ou seja, se eu tenho dois rios com o número 1 se encontrando, o rio resultante vai receber número 2. Se eu tenho dois rios de ordem 2 se encontrando, eu vou ter um rio resultante de ordem 3. Se eu tiver dois rios de ordem 3 se encontrando, 3 mais 3, eu vou ter um rio resultante de ordem 4. Tá? E a segunda ordem, ela trata quando nós temos dois rios de ordens diferentes se encontrando. Então, nós temos situações em que dois ou mais números diferentes se encontram. Nesse caso, a gente não vai colocar um número a mais, a gente vai manter o número maior que tenha nessa soma. Então, como exemplo, se a gente tiver um rio de número 1, de ordem 1, se encontrando com um rio de ordem 2, são duas ordens diferentes, dois números diferentes, a gente vai manter o maior deles, que é o 2. Tá? Então, o rio resultante vai ser um rio de ordem 2. Se a gente tiver dois rios se encontrando, um rio é de ordem 2 e outro rio é de quarta ordem, como são duas numerações diferentes, a gente vai manter o maior deles, que é o 4. Tá? Nós também podemos ter algum caso em que tenhamos três rios se encontrando no mesmo ponto. Tá? Às vezes acontece da gente identificar isso numa imagem. Tá? Então, nesse caso, nesse exemplo,
nós teríamos dois rios de ordem 1 se encontrando, junto com um rio de ordem 3 também, tá? Então, mesmo que nós tenhamos dois rios iguais, ainda assim tem um terceiro que é diferente. Então, esse terceiro diferente faz com que a gente utilize a segunda regra, tá? Então, nesse caso, o rio resultante vai ser o maior deles, que é o 3, tá? Poderia acontecer o contrário também. A gente ter dois rios de ordem 2 se encontrando também com um terceiro rio de ordem 1, tá? Então, mesmo que nós tenhamos dois rios maiores do que esse daqui, esse rio de primeira ordem ele vai fazer com que a gente utilize a segunda regra, que é a regra dos diferentes, tá? Então, nesse caso, a gente vai manter a maior numeração, que é o 2. Então, eu tenho um passo a passo aqui das etapas que são sugeridas, que eu sugiro a vocês, que podem ser feitas na hora de numerar a ordem dos rios de uma bacia. A primeira etapa seria identificar onde é que está o exutório dessa bacia, tá? Assim que a gente achar aonde que termina a bacia, né? Aonde que toda a drenagem se direciona, que é para o exutório, significa que a gente vai fazer a numeração dos rios todas em direção ao exutório, tá? Essa é uma etapa muito importante para que a gente não comece a fazer a numeração do lado errado da bacia e depois a gente termine numerando um rio que não é o rio principal, tá? Eu vou mostrar como diferenciar numa imagem daqui a pouco o exutório dos outros rios. Depois que a gente identificou onde estão os exutórios, todas as outras pontas vão ser nascentes dos rios. Não vão ser os fins dos rios, vão ser os inícios deles, tá? Por quê? Porque os rios estão nascendo naqueles determinados pontos, se encontrando com outros rios, formando um rio maior, e esse rio maior é que vai ter o final do exutório, tá? Achando onde estão as nascentes, a gente vai olhar para a nascente, para esse rio que sai da nascente, ver o percurso dele até achar outro rio. No momento que achou outro rio, a gente para. E esse trecho da nascente até achar outro rio, a gente chama de rio de primeira ordem. Então, a gente coloca a numeraçãozinha 1 do lado dele, tá? Depois, a gente procura os rios de ordem 1 que estão se encontrando, tá? E do encontro de dois rios de ordem 1, vai gerar um novo rio. E esse novo rio vai receber a numeração de ordem 2, tá? E aí sim, quando a gente tiver as numerações 1 e as numerações 2, a gente começa a fazer as outras regrinhas, tá? Então vamos começar aqui, ó, identificar o exutório da bacia. Reparem que nós temos diferentes pontos onde a gente poderia imaginar que são exutórios, tá? Mas a gente tem que lembrar que o exutório é onde o rio sai da bacia, tá? Então a gente vê que o único rio que está saindo pela bacia é esse daqui, tá? Nós temos um que está chegando bem perto da borda, mas não está saindo. E esse daqui é um erro do desenho, tá? Desconsiderem. Mas reparem que todos os outros rios, eles não estão atravessando a borda. O único rio que atravessa é esse daqui, tá? Então a gente acabou achando o exutório aqui embaixo, identificamos ele. Vamos para a segunda etapa, que são a identificação das nascentes. Achou o exutório? Todos os outros pontos em branco que nós temos aqui, dos rios, que a gente poderia imaginar que são os finais dos rios, na verdade são os inícios deles, tá? Então são as nascentes.
Então a gente vai identificar aonde estão as nascentes. Quantas nascentes nós temos nesse caso aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nascentes e um exutório. Tá? A próxima etapa é ver os rios que saem dessas nascentes e ver até onde eles vão. Tá? Então, por exemplo, essa primeira nascente que a gente marcou, esse rio que sai dela e vem até aqui, ele vai receber a numeração 1. É um rio de ordem 1. Tá? Essa segunda nascente, esse rio que sai dela e vem até esse trecho de encontro com outro rio, também vai receber numeração 1. E a gente vai fazer isso com todos os rios que saem das nascentes, até o ponto onde eles vão se encontrar com outro rio. Tá? Então, realmente escreve do lado, com caneta ou lápis, o número 1, tá? Para a gente identificar. Terminamos de achar os rios de ordem 1, a gente passa para a próxima etapa, tá? Que é verificar os pontos aonde dois rios de ordem 1 estão se encontrando. E a junção desse rio vai gerar um rio de ordem 2. Por quê? Porque são dois números iguais. 1 mais 1 são dois números iguais. O rio resultante vai ser um rio com um número acima. Então 1 mais 1 vai ser 2. Tá? Reparem, por que a gente tem que começar com dois rios de ordem 1 se encontrando? Então seria esse mais esse daqui. Por que a gente não começa com esse primeiro? Tá? Porque reparem que nós temos um rio de ordem 1 se encontrando nesse ponto, mas esse outro rio aqui, nós temos esse rio vindo até esse ponto, mas esse rio aqui, ele ainda não tem numeração, tá? Esse rio aqui, ó, ele ainda não tem numeração, então não dá para fazer essa soma ainda. Mesma coisa seria aqui, ó, nós temos esse rio de ordem 1 vindo, batendo nesse, tá? Bem aqui. Só que esse rio que vem, ele ainda não tem numeração, tá? Ele tem numeração daqui para cima, mas daqui para baixo ele ainda não tem, tá? Então a gente tem que achar primeiro as numerações desse trecho aqui e desse trecho e de outros também, né? Por exemplo, desse trecho, desse trecho, desse trecho, antes de começar a fazer as somas, tá? Então, bem aqui nós temos dois rios de ordem 1 se encontrando. Marquei o ponto de encontro deles. E a partir desse ponto de encontro, gera-se um rio novo, tá? E como foram dois rios de números iguais, 1 mais 1, o rio resultante se chama 2, tá? Se chama não, tem ordem 2, segunda ordem. Aqui em cima também, tá? Nós temos dois rios de ordem 1 se encontrando nesse ponto. E esse trechozinho bem pequeno aqui, ó, ele vai ser um trecho de um novo rio que vai receber numeração 2. Nesse caso aqui também nós novamente temos ponto de encontro aqui de dois rios de ordem 1, números iguais. O trecho resultante é de segunda ordem. Tá? Reparem bem aqui, ó, que aqui é um caso complicado. A princípio, esses três rios de ordem 1, eles chegam perto de se encontrar no mesmo ponto. Mas na verdade, nós temos um encontro antes, tá? Desses outros dois rios de ordem 1. E nós temos um trecho bem pequeno, bem aqui. Esse trecho bem pequenininho, antes de se encontrar com esse outro rio de ordem 1, ele vai receber numeração 2, tá? Se vocês forem fazer algum procedimento desse no papel no futuro, atentem para esses casos em que nós temos encontros bem próximos, gerando trechos de rios bem pequenos. Aí agora sim a gente vai voltar a fazer as duas regras, tá? Identificando sempre onde nós temos encontros de dois rios que já tem numeração, tá? Então o primeiro caso é esse encontro bem aqui, ó. A gente tem um encontro de dois rios e agora sim esse rio de ordem 1 está se encontrando com um rio que a gente já numerou ele,
tá? Reparem que eu deixei a bolinha vermelha porque é o encontro de dois rios de números diferentes, de ordens diferentes. Então, números de ordens diferentes, a gente deixa no rio resultante o maior entre eles, tá? Então, esse trecho aqui resultante vai ser um rio de ordem 2. Aqui em cima temos novamente um encontro em vermelho, que são rios de ordem diferente. Esse rio de ordem 1 se encontrando com o rio de ordem 2. Esse rio grande resultante será de ordem 2, que é o maior entre os dois. Esse outro ponto nós temos o mesmo encontro em vermelho de um rio de ordem 1 se encontrando com um rio de ordem 2. Os números são diferentes, então esse trecho aqui embaixo vai ser o maior número entre eles, que é o 2. Aqui novamente nós temos um outro encontro em vermelho de números diferentes. Nós temos um rio de ordem 1 se encontrando com um pequeno trecho de ordem 2. Então todo esse trecho aqui resultante à esquerda vai receber numeração 2, tá? Estamos chegando perto de terminar a bacia. Nós só temos, quais os trechos que a gente falta numerar. Falta numerar esse trecho e esse trecho, tá? Então já está bem perto de terminar a hierarquização dessa bacia hipotética. Então bem aqui, nós temos um outro encontro de dois rios já numerados, e aí reparem que eu deixei numa coloração diferente, tá? Não é mais vermelho. Por quê? Porque foi um encontro de dois rios de ordens iguais. As numerações são iguais, 2 mais 2. Então esse rio aqui ele vai receber um número exatamente acima desse 2, que é o 3, tá? Seguindo, a gente tem um outro encontro e volta a ser um encontro de dois rios diferentes. É um trecho de número 3 e um trecho de número 2. E esse trecho aqui embaixo vai manter o maior número entre eles, que é o 3, tá? E para finalizar, o último encontro de um rio de ordem 3 com um rio de ordem 2. O último trecho do que termina no exutório é um trecho de número 3. Então, no final, esse rio principal, o rio principal, ele vai do exutório até onde tem numeração 3, tá? Então, o rio principal ele vem até aqui, tá? A gente até pode estender, às vezes, o rio principal do exutório até a bacia mais distante. Poderia ser uma dessas duas aqui, teria que fazer uma medição, a bacia mais longa em comprimento, tá? Se a gente for seguir o percurso do rio, do exutório, vai medindo, aí teria que ver qual a distância daqui para cá e daqui fazendo essa curvazinha. Eu imagino que seja essa a nascente mais distante. Aí a gente poderia considerar também o rio principal vindo daqui até aqui, tá? Então, como o rio principal ele é de terceira ordem, a gente fala que a bacia é de terceira ordem. E com isso a gente finaliza o aprendizado sobre hierarquização de bacias.